Mentiroso. Quem gosta de mentir, vamos lá. A, B, C, D, M. Mentiroso. E diabetes. Você já imaginou se Deus tivesse um castigo para cada pecado nosso? E se Deus fosse exatamente assim como muitas pessoas dizem? Irmãos, vamos ser bem sinceros. Teria alguém vivo? Não teria ninguém vivo. Então Deus não é assim. E Deus não age assim. Deus não é como você e eu achamos que Ele é. Deus está acima de tudo isso. Deus é amor. Amém, irmãos? Agora, Deus também é justiça. Claro que Deus é justiça. Só que a justiça de Deus não é como a nossa. A forma como Deus exerce a sua justiça não é como a nossa forma de exercê-la. O leproso ia então caminhando para o vale, pensando em tudo isso. E chegando lá no vale dos leprosos, ele ficava lá, esperando o quê? A morte. A morte, porque a lepra é uma doença silenciosa. Você sabe, a pessoa que tem a lepra, muitas vezes a pessoa nem percebe assim a princípio. Depois a doença vai dominando o corpo e a pele fica o quê? Sim, mas a pessoa perde a sensibilidade, não perde? A sensibilidade. Então, é uma doença cruel, porque a pessoa vai sendo destruída por uma doença que é silenciosa e que vai até matar a pessoa. Então, esse camarada aqui da história, ele vai para o vale e ele fica lá no vale pensando assim: eu não tenho mais o que fazer. Perdi minha esposa, perdi minha família, perdi a igreja, perdi o trabalho, perdi a escola, perdi a vida social, perdi tudo e nem Deus gosta de mim. Me castigou. Então o que esse camarada esperava? A morte. Esperava só a morte. Talvez nessa hora tenha alguém assistindo pela internet, e talvez alguém aqui, e talvez você conheça alguém que está esperando só a morte. Por isso tem muita gente que tenta o suicídio. Fala assim: para mim não tem jeito, não tem saída, não tem como resolver. E a pessoa diz: a única saída para mim é a morte. Então todos os dias nesse país, todos os dias no seu país, todos os dias no mundo inteiro, tem gente tentando suicídio. Você acha que a pessoa que tenta suicídio, ela realmente quer se matar? Não. Ela quer acabar com o sofrimento. Mas ela não sabe como resolver isso. Então ela pensa: se eu morrer, acaba o sofrimento. Eu pergunto: acaba? Pode acabar para ela. Mas e a família que fica? E os amigos que ficam? Por isso que o suicídio é um ato, em certo sentido, até egoísta. Porque a pessoa pensa nela, mas não pensa nos outros. Na verdade, Deus não quer que isso aconteça. E a pessoa também não quer. Mas chega uma hora na vida das pessoas que elas não veem saída. E a gente não pode criticar ninguém, porque cada um sabe onde aperta o sapato e cada um sabe a sua luta pessoal. E quando a pessoa está numa crise muito grande, muitas vezes ninguém vai entender o real problema dela, o real sentimento dela, a real dor dela. Quem está fora é fácil olhar, avaliar e até julgar. Mas quem está vivendo o drama é que sabe a luta que é que sabe o quão difícil é. E esse leproso estava lá no vale esperando a morte, apenas esperando a morte. Se você conhece alguém que está esperando a morte, alguém que está tentando a morte, se você conhece alguém que já tentou uma, duas, e você sabe que pode tentar outras vezes, vamos orar por essas pessoas. Amém. E vamos estender a mão para ajudar as pessoas. Amém. E se tiver alguém aqui que está passando por um momento tão difícil, que já passou por sua cabeça, ou você tem, de vez em quando vem esse pensamento, volta e tal, você que vive esse drama, essa noite nós queremos orar por você e pedir a Deus que tenha compaixão de nós, de vocês, de cada um de nós. E se tiver alguém vendo pela internet, passando por um drama como este, por favor, ouça essa mensagem até o final. E quando eu terminar essa mensagem, a sua vida será mudada. Amém. Porque há poder na palavra de Deus e há poder no nome de Jesus. Aleluia. O leproso estava lá,
aguardando a morte. Um dia, de manhã, ele se desperta e ele pensa assim: eu já ouvi falar de Jesus. Já me contaram histórias de Jesus e dizem que Jesus é muito acessível. E dizem que Jesus é maravilhoso, que ele cura as pessoas. E ele pensou assim: se eu me encontrasse com Jesus, ele me curaria. Aí ele se animou com essa possibilidade de Jesus curá-lo. E esse pensamento, só de pensar em Jesus, o coração dele se encheu de esperança. Quando a gente pensa em Jesus, o nosso coração se enche de esperança. E ele pensou assim: Jesus pode me curar. Se eu pudesse encontrar-me com Jesus, Jesus me curaria. Mas aí logo em seguida ele desanimou, porque ele pensou assim: mas pensando bem, Jesus não vai me curar. Porque se a minha doença é o castigo do Pai dele, se Deus, o Pai de Jesus, me deu o castigo, como é que Jesus vai me curar? Não vai curar. Aí desanimava de novo. Entendeu? Aí passava um tempo, ele se animava: não, mas Jesus pode me curar. Se animava. Aí vinha o pensamento: não, mas é um castigo de Deus. Não vai me curar. Então, alguém conhece o livro O Desejado de Todas as Nações? Esse livro, se você quiser dar uma olhada depois, você pode olhar. Ele tem um capítulo que fala, entre outras coisas, essa história. E nesse livro diz exatamente isso: que o leproso tinha momentos de esperança e logo de desespero. Momentos de expectativa de que ele poderia ser curado e de repente o desânimo tomava conta de novo, porque ele tinha aquela ideia de que a doença dele era um castigo de Deus. Mas finalmente chegou um dia em que esse homem se levantou determinado. E ele pensou assim: hoje eu quero encontrar-me com Jesus. Se Jesus passar por aqui, eu vou até ele.